Professor, eu fui no nutricionista porque eu tô querendo ganhar massa muscular, só que eu já fui falando pra ele que eu não queria nada de gordura na minha alimentação, porque eu não quero ficar gordinho, eu quero ficar forte. Mas ele pôs mesmo assim. E agora? Será que eu devo ingerir isso? Bom, eu entendo, seu nutricionista. Você tem que entender, junto comigo, que os lipídios são fundamentais para a vida das células. Componentes estruturais, isolantes térmicos e componentes de reserva de energia. Ei, se você quer saber mais sobre isso, eu me chamo Ruben, sou professor de Biologia do canal Biologia do Bem e tem timo. Bora estudar comigo? E assim, eu dou início à aula 5 aqui do módulo de Bioquímica do canal. É o segundo composto orgânico do nosso estudo. Se você ainda não conheceu as aulas anteriores, eu recomendo que você assista o módulo todo de Bioquímica. Essa trata-se da 5ª aula. Nós temos a introdução, a bioquímica de forma geral, os dois principais compostos inorgânicos, a água e os sais. E o primeiro composto orgânico estudado foi os carboidratos, esse sendo o segundo composto. Quais são? Os lipídios. Então vem comigo, o contexto inicial é o seguinte. Se você já acompanhou as outras aulas, gosta do conteúdo, compartilha com os colegas, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, assim você é o primeiro a receber as notícias que vêm do canal. Vem comigo. Os lipídios é a segunda molécula orgânica de estudo e já coloco que ela pode ser caracterizada como a segunda também em termos de fornecimento energético para o metabolismo. Tendo em vista que o corpo sempre vai priorizar como primeira mobilização energética os carboidratos, aqueles compostos estudados na aula anterior. Se você não assistiu, volte, eu posso deixar o card aqui em cima, da aula 4. Os lipídios são em segundo, então à medida em que você consome o carboidrato para a extração de energia, que vai ser oxidado em presença do oxigênio, lá nas mitocôndrias das células, você tem a segunda mobilização, que são os lipídios. Eles ficam armazenados no nosso corpo na forma de gordura dentro de células especiais do tecido conjuntivo especializado chamado de adiposo. O nome da célula é o adipócito. Beleza? Quando há necessidade, o corpo mobiliza esses adipócitos para que a gordura seja quebrada e futuramente seja extraída energia por processos oxidativos. Então, o primeiro é o carboidrato, o segundo são os lipídios, também chamados de gorduras. Para começo da nossa conversa, os lipídios são moléculas orgânicas com a maior quantidade de energia armazenada. Mas professor, você não acabou de falar que eles são os segundos utilizados pelo organismo? Concordo com você e realmente eu falei. Só que ele é a segunda fonte metabólica, mas é o que mais apresenta energia armazenada. E por isso ele é perfeito para ser usado como um armazenador de energia. O corpo converte o excesso de carboidrato, que a gente viu na aula anterior, e coloca dentro do adipócito gordura, os lipídios. Essa conversão acontece no nosso organismo. E por que ele prefere guardar o lipídio em vez do carboidrato? Até a gente tem reserva de carboidrato, que é o glicogênio, que nós vimos. Mas o lipídio é o que o corpo prefere. Porque numa mesma quantidade, no mesmo espaço, no mesmo volume, é muito maior a concentração energética. E isso é perfeito para o organismo. Você não precisa guardar tanto peso e mesmo assim muita energia fica armazenada. Então ela é a segunda fonte, é a mais energética, mas é a segunda em sequência que o organismo vai utilizar. A primeira é o carboidrato. A gente precisa ter em mente e nunca esquecer isso, que eles são apolares. Eles têm uma natureza química contrária à água e por isso são hidrofóbicos. Eles são insolúveis em água. Se você já tentou preparar aquele miojão maravilhoso do seu lanche, e você pôs a água para ferver, você pôs um fiozinho de azeite de oliva para dar uma turbinada, ficar mais gostosinho o teu miojo, você percebeu que por mais que você misture, a gordura, o óleo desse azeite de oliva não se misturará com a água, não vai se misturar. Você pode até mexer, mas logo ele vai formar aquela gota em cima e caracterizando uma molécula hidrofóbica. Hidrofobia, como se tivesse fobia à água. Ela tem natureza química contrária
a água polar e os lipídios são apolares. Ótimo, guarda essa informação que é importantíssimo. Só fazendo um parênteses, você notou que eu demorei um pouquinho para entrar na gravação? Esse período de entrada serve para você printar a tela, fazer o teu esquemão de quadro e você ir acrescentando as informações que eu não escrevi, mas eu estou falando durante a aula. Então a dica, se você quer printar o quadro, volte um pouquinho antes de eu entrar na gravação. O quadro vai estar livre, sem eu estar aqui na frente. Fechado? Lembremos que os lipídios nos processos metabólicos do nosso organismo, o sistema digestório, por exemplo, vai ser quebrado em ácidos graxos. Então os ácidos graxos vão sendo liberados na metabolização dos lipídios. Professor, que alimento, que tipo de lipídio? O que são lipídios na alimentação? Manteiga, gordura de forma geral, óleo que é usado para fazer frituras, tudo isso são lipídios. Geralmente o lipídio ele tem natureza animal. Geralmente, existem lipídios com natureza vegetal, mas a maioria é de natureza animal. Eles têm um jeito saturado e insaturado de ser. Aí lá da química orgânica que vocês aprendem, aquele saturado que só tem simples ligações, o insaturado que pode ter dupla. Então, cuidado com isso. E eu, pensando nesse raciocínio bioquímico, como é o título desse módulo do canal, vamos pensar um pouquinho na estrutura dessa molécula. Então, veja que ela é uma molécula complexa, orgânica, tem carbono, tem hidrogênio, eles estão formando cadeias, e esse encadeamento de carbonos possibilita que muita energia fique armazenada, que no momento da sua quebra, no momento da sua oxidação, em presença do oxigênio, a energia presa na molécula vai ser liberada, como segunda fonte energética do metabolismo. Olha que lindão, pegou o jeito. E o que ele é formado? Basicamente dessa parte de ácido graxo, realmente, a parte apolar, e essa parte de carboxila, que garante a acidez da molécula, formando ácido graxo. Então, fica ligado no jeitão bioquímico, da química orgânica, de como que é essa estrutura. Que o teu metabolismo vai quebrar ela através de enzimas especiais do sistema digestório, em que a bile, os sais biliares, vai emulsificar essa gordura, aumentando a área de superfície de contato com enzimas especiais para essa digestão, que são as lipases, geralmente atreladas ao intestino delgado, a sua digestão. Ótimo, muito bem. Quais são as funções dos lipídios no metabolismo? São várias. Geralmente a gente atribui o lipídio a uma coisa ruim, que você quer abolir da sua alimentação, mas não tem como. O lipídio faz parte até da estrutura corporal. Se eu for pensar na membrana plasmática da célula, a gente vai falar de um lipídio especial composto aqui, que forma a membrana plasmática das células. Então é fundamental para a constituição do ser. Tem como abolir o lipídio da alimentação? Não dá. Você pode regular, porque tudo que é em excesso é ruim. Concorda comigo? Então tem que ter uma dieta balanceada. Por isso a importância de um nutricionista que vai estudar o teu biotipo e te dar uma dieta adequada ao seu metabolismo. Ótimo. Seguindo, reserva energética, a gente já sabe disso, é a principal função nesse caso, mas ele também trabalha como isolante térmico. Vamos pensar aqui num urso polar, por exemplo, um mamífero gigantesco, como que ele vive nos polos, naquele gelo todo o tempo? Pô, ele pode ter até 12 a 15 centímetros de tecido adiposo embaixo da sua pele. Lembra que a pele dos mamíferos é feita por 3 camadas principais? A epiderme, mais superficial, a derme, que é um conjuntivo, e a hipoderme, que é adiposo. Essa hipoderme é uma adaptação importante para os animais que necessitam de um isolamento térmico especial. A hipoderme é bem maior. Olha que lindo isso, cara. Composição estrutural, já falei sobre a membrana plasmática, entre outras. Aqui um importante exemplo. Dissolver vitaminas. Lembre de uma coisa, nós temos vitaminas que a gente vai falar na sequência do módulo aqui, fique ligado na aula de vitaminas também. Mas que tem vitaminas que elas são lipossolúveis. Elas só vão ser solubilizadas em presença de lipídio. Assim como nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que são de natureza química afim de água, e são dissolvidas por água. No caso das lipossolúveis, a natureza química é apolar juntamente com os lipídios e o semelhante dissolve o semelhante, aquele mantra que a gente coloca como um bizu aí nesse tipo de assunto. O semelhante dissolve o semelhante. Se quiser anotar isso, é um bizu do menininho aí pra você, beleza? Vem comigo. O que mais?
os hormônios. Isso aqui é muito bacana que as pessoas esquecem. Se você é um fisiculturista, um atleta que quer crescer a massa muscular, as pessoas geralmente tiram por conta própria o lipídio da alimentação, mas ele faz parte da estrutura dos hormônios sexuais, por exemplo. A testosterona, que é responsável por desenvolvimento na musculatura, principalmente, ela é necessária, a sua natureza lipídica ser alimentada, senão vai ter uma baixa do hormônio sexual. Percebe a importância dessa molécula orgânica? Que ela é meio discriminada, entre aspas, mas que ela tem uma função e que não tem como separar da tua função metabólica. Beleza? E a última que eu separei, impermeabilizante. Aqui mais no sentido vegetal. Entenda que os vegetais têm uma cutícula serosa, uma cera, um lipídio, que recobre a folha, evitando a perda de água por transpiração. Então ele mantém a folha com uma adaptação importante à economia de água. A cutícula que recobre a epiderme da folha do vegetal. Legal esses contextos? Se você gostou, deixe seu like aqui, ó, se inscreve no canal, compartilha com os seus colegas. Você ajuda o projeto e ajuda os colegas a estudarem também. Pega aqui, ó, @ do Instagram que está aqui no cantinho e me marca em seus stories. Eu tô assistindo a aula do canal Biologia do Bem com o professor Ruben. Assim você divulga o projeto, ajuda e você ajuda os colegas também. Ótimo? Vamos seguindo? Eu vou classificar agora os lipídios. Vamos seguindo comigo. Já vimos as partes fundamentais. Eu tenho glicerídeos, cerídeos, carotenoides, fosfolipídios e os esteroides. Vamos rapidinho para a aula não ficar muito longa. Mas está interessante? Siga até o final para você fechar com chave de ouro essa aula sobre lipídios. Vem comigo. Os glicerídeos são o principal grupo de lipídios de armazenamento do organismo. No nosso caso, se eu pegar agora um adipócito do teu tecido adiposo, encontraremos triglicerídeos, que são glicerol mais ácidos graxos com número X, podendo ser vários. No caso do triglicerídeo, eu tenho então 3 cerídeos aqui, 3 glicerídeos aqui, se unindo com o glicerol. E a estrutura fica mais ou menos essa, em que eu tenho o glicerol, que quando é metabolizado pelo organismo segue a via da glicólise para a produção de energia, e os ácidos graxos, que são 1, 2, 3 triglicerídeos, seguem a via da beta-oxidação de ácidos graxos para a extração de energia, que é um processo metabólico que veremos adiante aqui no módulo. Beleza? Mas eu preciso dessa base bem sólida para poder seguir o metabolismo de tudo isso. Mas guarde essa informação que é importantíssima. Então, dentro dos seus adipócitos, no seu corpo, eu guardo triglicerídeos principalmente. Que nada mais são do que glicerídeos, são 3 ácidos graxos unidos com o glicerol. Que na verdade tem uma função de álcool da química orgânica. Ótimo? Próximo grupo são os cerídeos. Cerídeos ceras, consistência de cera. Ele serve como um cerúmen do ouvido, da orelha externa, conferindo proteção. Ele garante a integridade do tímpano na vibração, né, na chegada das ondas sonoras, mas também proteção contra micro-organismos. Ótimo. E a cutícula vegetal que eu já contei nessa função aqui, ó, nessa função de impermeabilização. Então a cutícula vegetal fundamental para que as plantas mantenham a reserva hídrica adequada. As plantas xerófitas são campeãs nisso, até porque elas convertem a folha em um espinho pontiagudo que já diminui a área foliar de transpiração, mas recobrem tudo isso com cutícula, que é um cerídeo, um lipídio. Percebe como é muito bacana essa bioquímica? Seguindo, os carotenoides têm algumas funções que são bacanas de serem entendidas, então vem comigo. Pigmentos de cor avermelhada, alaranjada, amarelada, isso é variável de acordo com o vegetal, principalmente, em que a gente encontra. Os carotenoides são importantes para a nossa alimentação. Uma cenoura, por exemplo, é rica em carotenoides. E vegetais amarelos, vermelhos, entre outras coisas. E eles têm uma função antioxidante no metabolismo. Isso é bacana para preservação e neutralização dos radicais livres, que são liberados à medida em que o teu metabolismo celular acontece, né? Até mesmo a respiração celular, liberando radicais livres que vão oxidando o seu organismo, entre aspas, envelhecendo ele por dentro. O antioxidante vem ajudando nessa neutralização. Vai resolver o problema? Claro que não. O fato de estar vivo, você está envelhecendo, porque as células estão trabalhando 24 horas por dia. Mas a ação antioxidante pode ajudar nesse sentido a longo prazo.
E é um acessório à fotossíntese. Você sabe, já deve saber, que a principal molécula absorvedora de luz é a clorofila. É verde. Então, o comprimento de onda do próprio verde, do tom azulado por verde, não é tão bom iluminar a planta. Mas a planta possui carotenoides que trabalham como pigmentos acessórios à fotossíntese, que são muito importantes para ampliar o espectro de onda luminoso que a planta absorve. Olha que lindo isso! Lipídio! Meu Deus do céu, professor, eu me empolguei com isso. Será que dá para estudar mais a fundo? Quer algumas dicas? Deixe nos comentários aqui. Me procure no Instagram, deixe nos comentários do vídeo. Quero um aprofundamento, quero uma lista de exercícios sobre isso. E assim a gente vai trocando ideia, ó, se ajudando. Vem comigo, estamos chegando no fim já, ó, vem comigo. Os fosfolipídios são lipídios compostos, porque eles têm uma constituição com fósforo. Uma parte fosfórica e uma parte de ácido graxo, conferindo uma natureza dupla a esta molécula. Interessantíssima e fundamental para as biomembranas. Se eu estou falando em membrana plasmática, ela é feita de uma bicamada fosfolipídica, que envolve a célula. Mas se eu falo das organelas internas, principalmente as organelas membranosas, também tem biomembranas, a constituição fosfolipídica. Você tem dúvida ainda que os lipídios são fundamentais para a vida? Pô, eu acho que não, hein? Vem comigo. A primeira parte desta molécula que tem natureza dupla, ela é hidrofílica, ela é afim de água, é uma parte polar. A parte das caudas, que são ácidos graxos, são hidrofóbicas devido à natureza contrária à água, apolar. Então ela é hidrofóbica, ela foge da água, mas isso confere uma propriedade fundamental para os fosfolipídios constituírem a nossa membrana, que é a anfipática. É uma molécula que tem as duas características, hidrofílica e hidrofóbica. Quer anotar aí para não esquecer? Pega a caneta colorida e escreve: hidrofílica, parte afim de água, polar. Parte hidrofóbica, apolar, é contrária, aversa à água. Anotou? Se não anotou, volta e assiste e anota que tá valendo a pena esse bizu, hein? Bizu do menininho pra você. Vem comigo que é o último agora. O que ficou faltando para nós são os esteroides, em que o principal é o colesterol, e que ele é uma característica exclusiva dos animais. E a gente tem o ergosterol nos vegetais, uma coisa um pouco diferente, mas exclusivamente colesterol vai estar aqui nos animais, então presta atenção, hein? Eles são precursores, o colesterol, que é um tipo de esteroides. Ai, os esteroides anabolizantes, professor? Ah, nossa, já vi falar mesmo na academia, o pessoal usa bastante. É, porque você está utilizando um hormônio sexual que tem uma natureza de colesterol, que é um esteroide. Mas é claro que geralmente o injetado, ele é artificialmente feito em laboratório, ele é sintético. Problema isso, hein? Mas enfim, seguimos. O hormônio sexual e a vitamina D também acaba tendo um precursor de esteroide. Ele trabalha com a fluidez da membrana plasmática, o fato de estar com colesterol alto pode alterar a fluidez da membrana, os transportes ficam mais lentos, mais debilitados, e a médio e longo prazo pode ocasionar um problema na célula. Os sais biliares têm muita natureza de esteroides também na sua constituição. Lembre que eles são responsáveis por emulsificar as gorduras. Eles vão emulsificar as gorduras. Não fazer digestão, mas emulsão, que é a quebra, a fragmentação, para que haja mais superfície de contato com as enzimas lipáseas que vão realmente digerir o lipídio. E por fim, o último bizu da aula é o HDL e o LDL, que na verdade são lipoproteínas transportadoras de colesterol, de lipídios. A gente costuma falar que isso aqui é colesterol, mas não é, ele é um transportador. É uma lipoproteína que transporta o colesterol. Eu tenho aquela que pega do tecido e joga no fígado, que seria o colesterol bom, o HDL. E o LDL seria aquele que pega do fígado, da sua reserva e joga nos tecidos. Mas tem um problema. Por que ele é considerado o vilão, o ruim? Eu tô fazendo entre aspas porque não existe bom e ruim, hein? Não existe. Os dois foram, os dois têm a sua função primordial. Se um deles parar de funcionar, acaba o metabolismo dessa estrutura, dessa molécula.
Então os dois são fundamentais. Mas por que esse leva o rótulo de vilão, de ruim? Porque ele tira do fígado e joga no tecido. E isso pode ocasionar formação de placas de gordura dentro das artérias, fazendo com que haja o entupimento do fluxo sanguíneo. Isso ocorre um esforço mais característico do coração, gerando diversos problemas. O bizu do menino, pra você saber qual é qual, LDL, esse bizu tem na internet, direto eu tô repetindo aqui, logo Deus leva, porque ele seria o ruim. Mas tome cuidado, certo? Na hora da tua prova é bom ter essa lucidez, que são lipoproteínas de transporte. Beleza? Bom, dou por encerrada essa aula, eu agradeço você por estar até o final, peço que você deixe o seu like se gostou da aula, se fez sentido para você, compartilha com os colegas que também vai fazer sentido para eles, me marca no @ do Instagram, estou assistindo a aula no canal Biologia do Bem, beleza? E assim a gente vai se ajudando. Você cresce em conhecimento, eu cresço fazendo com que mais conteúdo apareça para você e para os seus colegas de estudo. Ótimo? Obrigado pela participação e acompanhe o resto do módulo, volta e tem módulo de botânica já muito bacana também no canal. Fica o convite. Valeu? Tchau, tchau e até a próxima, hein? Valeu!